Brasília tremeu. Terremoto na Bolívia é sentido aqui no DF. Prédios da Esplanada e da região central foram esvaziados às pressas. Balanço de governo, Hollenberg não cumpriu nem metade das promessas de campanha. E a área de mobilidade foi a que menos recebeu investimentos em 3 anos e meio. Operação Escala. Os 10 acusados de participação no esquema de propina do Porto de Santos já estão soltos. E Temer começa xadrez da reforma ministerial de olho em uma possível terceira denúncia. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Dois bandidos liberados para o saidão da Páscoa foram presos horas atrás, depois de terem roubado um carro lá na Estrutural. Durante a fuga, a dupla capotou, destruindo o carro e um poste. Os dois cumpriam pena por roubo e explosões a caixas eletrônicos. O carro ficou destruído depois que os bandidos capotaram em frente à garagem de uma empresa de ônibus que fica no CIA. Depois que o veículo saiu da pista, bateu em um poste de iluminação e também em uma árvore. A SEB foi acionada para desligar a rede e substituir a estrutura. Os homens que causaram o acidente tinham acabado de roubar o carro na cidade estrutural. Testemunhas disseram que a PM foi acionada na madrugada de domingo para atender a ocorrência. Durante a perseguição, eles perderam a direção e bateram. O bandido que dirigia tem cerca de 30 anos e teve traumatismo craniano. O outro criminoso teve fraturas na costela. Eles não tiveram os nomes divulgados. Os bombeiros informaram que a dupla foi levada para o hospital de base. A delegacia da Asa Sul investiga o caso e ainda segundo a Polícia Militar, a dupla faz parte dos mais de 1.000 presos beneficiados pelo saidão de Páscoa. Pois é, e o balanço da saída temporária de Páscoa só vai ser divulgado amanhã. Mas a Secretaria de Segurança Pública informou que os 1.063 liberados na semana passada tinham até às 10 horas da manhã de hoje para retornar aos presídios. Quem não voltou já é considerado foragido e pode perder o direito ao regime semiaberto quando recapturados. Lembrando que 2018 vai ter 9 saidões até o Natal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui nosso Cláudio. Cláudio, bem-vindo. Olha só, a gente está vendo aí essas pessoas que foram liberadas nesse saidão já cometendo crime. É a hora, ou já passou da hora, de rever esses saidões ou vários outros privilégios que a gente percebe que os presos têm? Olha, Renata, isso já está sendo revisto, uma comissão cuida disso, né, na Câmara dos Deputados. É um projeto que deverá ser votado brevemente. O fato é que tem mesmo que haver uma revisão dos procedimentos, né? E não apenas disso. Os presidiários têm direito a 35 dias de folga por ano do sistema carcerário. Eles têm direito a mais folga do que nós temos, por exemplo, os trabalhadores de férias anuais de descanso que previstas na legislação. Além do mais, os critérios adotados pelo sistema são falhos. Não fossem falhos, bandidos que não merecem, né, não receberiam o benefício do saidão, como aconteceu agora neste fim de semana, nesse caso que vimos agora. Sim, você vê que essas pessoas, uma delas é acusada de participar de explosão a caixa eletrônico. Então não é um crime de menor potencial ofensivo, não, claro né? que não, né? Eu, por exemplo, eu me senti assim, na iminência de um assalto agora no sábado. Eu estava ali na QI 11 do Lago Sul, parei para fazer um saque de caixa eletrônico e eu percebi um movimento em minha direção quando eu entrava, já me preparava para entrar no local. Isso durante o dia? Isso às 3 horas da tarde, né? 3, 4 horas da tarde. Eu então saí dali, fiquei embromando e tal, e encontrei uma pessoa conhecida, troquei palavras, e aí o sujeito, eles perceberam, né, que estavam sendo notados e aí foram embora. Né? Mas claramente uma atitude suspeita que já tinha sido percebida por outras pessoas também ali na comercial da QI 11. Isso mostra que tem bandidos perigosos estão sendo beneficiados. Certamente, pode ser que não, mas pode ser o caso também desses bandidos beneficiados com saidão que estavam ali atuando na saidinha do caixa eletrônico para tentar aplicar o golpe.
É muito perigoso mesmo. E olha, o metrô começou a semana causando dor de cabeça. Uma falha foi registrada por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. Passageiros tiveram que desembarcar na estação Ceilândia Sul porque a peça de um dos trens queimou. O carro teve que ser retirado de circulação. Pouco tempo depois, os passageiros entraram em outro vagão e a situação foi normalizada. Fim de semana violento no trânsito. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-070. Uma caminhonete capotou na BR-040 e na EPNB, um pedestre morreu atropelado quando atravessava a pista. Veja só. De acordo com os bombeiros, na tarde de domingo, a motorista desse carro branco não conseguiu desviar de um pedestre de 45 anos. Ele atravessava a pista fora da faixa. O homem, que seria um morador de rua e estava sem documentos, morreu no local. A motorista foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Também na tarde de domingo, essa caminhonete preta capotou na BR-040. O motorista, de 19 anos, sofreu apenas escoriações leves e se recusou a ser transportado pelos bombeiros. Na BR-070, 6 pessoas ficaram feridas em um acidente próximo ao setor H Norte, sentido Águas Lindas. De acordo com os bombeiros, o motorista José Pereira Santos, de 50 anos, perdeu o controle do veículo e caiu em uma vala na margem da rodovia. Chovia no momento do acidente. Nessas imagens é possível ver o resgate. 2 adolescentes, um de 17 e outro de 15 anos, ficaram feridos. As outras 3 pessoas foram encaminhadas para o Instituto Hospital de Base. Pois aí, olha, e a Polícia Rodoviária Federal registrou queda nos acidentes nas rodovias daqui do DF neste feriado de Semana Santa. Houve uma redução de 35% no número de acidentes comparado com 2017 e uma queda de 55% nos casos mais graves. Este ano não foi registrada nenhuma morte nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e entorno. No ano passado foram 2 mortes. Entre a meia-noite de quinta e meia-noite de ontem foram flagrados 25 motoristas dirigindo sob a influência de álcool e 31 pessoas sem o cinto de segurança. 434 condutores foram pegos em ultrapassagens indevidas e 1.495 acima do limite de velocidade. E olha, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que 3 pessoas da família Torrealba, dona do Grupo Libra, se apresentem à Polícia Federal para prestar depoimento quando retornarem ao Brasil. Um deles, Gonçalo Borges Torrealba, desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, nesta manhã. E neste fim de semana, os 10 presos na Operação Scala, investigados por envolvimento no esquema de propina no Porto de Santos, deixaram a prisão. Já era madrugada de domingo quando os 9 presos foram soltos em São Paulo. Eles estavam detidos desde quinta-feira, véspera de feriado, quando foi deflagrada a Operação Scala, que investiga supostas irregularidades no decreto dos portos. As prisões temporárias terminariam nesta segunda-feira. Porém, a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que as prisões fossem revogadas. Segundo a procuradora Raquel Dodge, o objetivo das detenções já havia sido cumprido. O sábado foi de depoimentos com a presença de procuradores do Ministério Público Federal. Um dos detidos ouvidos novamente foi o empresário e advogado José Yunes, homem de confiança de Temer e ex-assessor da Presidência da República. Ele voltou a negar as acusações. Yunes é apontado como um dos intermediários do esquema. O presidente da Rodrimar, que atua no maior porto do país, no litoral paulista, também depôs. Antônio Celso Greco disse que ouviu de Temer uma promessa em relação ao embargo de uma obra no Porto de Santos. O presidente teria dito: "Vou ver o que posso fazer". Greco fez ainda uma ressalva dizendo que até agora nada foi feito a respeito do projeto e afirmou que não sabe do escândalo que foi denominado como Caixinha do Porto de Santos. Amigo do presidente Temer, o coronel reformado da PM João Batista Lima foi o único entre os presos que não prestou depoimento, segundo a defesa, por não ter condições físicas e psicológicas. O ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, também estava entre os presos. Outro alvo da Polícia Federal é a família Torrealba, dona do Grupo Libra. Quando a operação foi deflagrada na quinta-feira, somente Celina Torrealba foi presa temporariamente no Rio de Janeiro. O relatório do inquérito que investiga o decreto dos portos tem previsão de ser concluído até o fim de abril, mas o prazo pode ser prorrogado. O governo negou qualquer participação de Michel Temer em irregularidades e descartou que tenha havido benefícios na concessão do Porto de Santos.
Cláudio, durou pouco essa prisão, né? Pouco até mesmo do que o previsto, porque a prisão temporária tem 5 dias, né? Pois é, ficou estranho, né? Porque, afinal de contas, o mandado de prisão era para ouvir o depoimento dessas pessoas. Por que não as intima, né? Há na legislação a figura da intimação. A autoridade policial ou judicial quer ouvir o investigado, intima. E ele comparece. Não comparecendo, fica sujeito à condução coercitiva e, eventualmente, até mandado de prisão. Agora, prender apenas para ouvir, apenas para recolher o depoimento, ficou parecendo mesmo uma medida excessiva. Ficou muito ruim para todo mundo. Ficou ruim para quem pediu, no caso, a Procuradoria-Geral da República. Ficou ruim para quem a concedeu, no caso, o ministro Barroso, porque o que a gente sabe é que na Constituição e na legislação, e está lá muito expressamente determinado, que só pode ser preso quem for condenado à prisão ou se for preso em flagrante. Ninguém pode ser preso... É o extremo, né? No caso, a prisão seria uma atitude extrema. E já é uma decisão já tomada, né? Já é uma sentença judicial no curso de um processo. Não há nem sequer processo. Está no âmbito ainda da investigação. As pessoas estão sendo agora... Vivemos num país em que as pessoas agora são presas para depor. É preciso lembrar, eu não tenho dúvida nenhuma, que nenhum desses investigados são santinhos. É claro que não são. Agora, se há motivos para prendê-los, que os prenda. Agora, se for apenas para recolher o depoimento, ficou muito estranho. Tão estranho que no fim da tarde de sábado, a Procuradora-Geral da República pediu a revogação, né? Na noite do mesmo sábado, o ministro Barroso revogou essa prisão. Acho que eles acabaram percebendo que tinham errado um pouquinho na mão ali. E você vai ver a seguir: terremoto na Bolívia causa tremor de terra em Brasília e prédios da área central são esvaziados às pressas. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.